Graça e paz, você está no Café com Palavra, eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos de temporada nova. E nessa temporada nós vamos falar sobre releitura, atualização e adaptação da Bíblia. Precisamos disso, né? Então você já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e receba aí sempre que tivermos um vídeo novo. Hoje, para nosso bate-papo aqui, bom sobre o assunto, esse assunto aí que está repercutindo muito nas redes sociais, comigo aqui, pastor Zait, sempre aí nosso companheiro fiel, junto conosco, e pastor Tony, voltando ao Café com a Palavra, né? Voltando aí conosco, para estarmos compartilhando um pouco aqui dessas realidades. Bom, vamos que vamos então, pessoal. Eu quero abrir aqui nosso papo com um texto bíblico, tá? O texto é o de Romanos, capítulo 15, verso 4, né? Daqui a pouquinho nós vamos ler também o de 2 Timóteo 3,16, mas antes disso eu quero falar de Romanos 15, 4. Romanos 15, 4 nos diz o seguinte: porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha o que Paulo fala acerca da palavra escrita para a nossa realidade. Então, eu vou começar com uma pergunta, né? E aqui, pastor Tony já é a segunda vez que está com a gente aqui no Café com Palavra, já sabe como é que é, né, pastor Zait? O convidado fala primeiro, sempre. Então é o seguinte, eu vou começar com uma pergunta, tá? E a pergunta é a seguinte: a Bíblia consegue se comunicar com a realidade contemporânea que estamos, pastor Tony? O que você me diz disso aí? Vamos lá. Vamos lá, considerações iniciais aí. Prazer estar aqui novamente, né? Muito bom espaço, até para esses debates. É bem instrutivo, né? E bem didático para a igreja. Verdade. Não quero reforçar quem não é inscrito se inscrever. E você que é inscrito, divulgar, né? A Bíblia é atual, né? Existe um bannerzinho aí que está sendo muito divulgado esses dias no WhatsApp, do Billy Graham, né? Falando que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Então, por si só, ela é suficiente. Ela não precisa de nenhum adendo, de nenhuma ajuda, de nenhuma nova revelação, né? Ela é suficiente, sim, para os dias atuais. Amém. Pastor Zait, o que você nos diz aí? A Bíblia consegue se comunicar com a realidade contemporânea que estamos? Sim ou não, pastorzão? A Bíblia é um livro atemporal. Apesar dela ela ter sido escrita num período de mais de 2, 3 mil anos, né? Ela, incluindo ali a diversidade de culturas que ela vai relatar, ainda assim ela não se prende a costumes, né? É um livro que vai relatar princípios. Então ela nunca vai ser desatualizada. E a própria palavra diz que, né, as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. E assim também nós podemos ver que uma continuidade de Deus querendo falar sempre com o homem a cada dia, mostrando amor, misericórdia. Então sempre está atualizada e alcança todas as culturas em todos os tempos. Eu anotei algo aqui para a gente poder, né, agregar aí ao nosso diálogo, né? Os valores e princípios da sociedade em constante mudança e que sempre busca realizar um condicionamento cultural é instável e incapaz de alcançar um conjunto de valores substancialmente eficazes para a humanidade, certo? A Bíblia, e só ela, nos fornece mais que atualidade.
ela nos fornece o conhecimento de Deus, né? E a rota para todas as demandas humanas, em todas as eras e em todas as realidades, né? Então, um dos aspectos, eu queria que a gente também adentrasse um pouco nesse sentido aqui, eu vou começar e depois eu quero ouvir vocês. Então, a sociedade, né, ela trabalha valores e princípios, e esses estão em constante mudança. O tempo todo mudam, né? E por que muda? Muda em busca de realizar, de alguma maneira, alcançar mais satisfação para o homem, certo? E a partir do momento que esse homem percebe que um determinado princípio ou valor é importante ou é relevante para ele, ele entra, então, dentro dessa proposta de condicionamento cultural. É o que a gente vê hoje nessa agenda progressista, não é? Então, a gente vê hoje a agenda progressista com algumas demandas, algumas pautas, que eles entendem que aquilo é relevante para eles. Então, o que eles fazem? Fazem um condicionamento cultural. Então, eu queria conversar um pouco com vocês aí sobre isso, né? Sobre o perigo dessa vertente, né? Desse aspecto de condicionamento cultural em prol, né? de um entendimento aí de alguns valores e princípios e etc. E tratar isso como algo que vamos dizer assim, está acima da Escritura e do conhecimento de Deus. O que vocês me dizem? Pastor Zayt, começar do você. O que você me diz aí? Vamos aumentar esse debate. Bom, colocar um pensamento, um pensamento, um costume, um conceito acima da palavra, esse é sempre uma manobra humanista, né, em que quer colocar o homem como o centro das coisas para promover benefícios para a carne, para a sensualidade, para a vaidade humana, né? Não tem nenhuma motivação de obedecer e de atender os princípios da palavra de Deus, né? Então nós vemos essa sociedade sempre procurando construir o seu governo aqui, né? Onde o homem possa governar irrestritamente, onde não exista um Deus que vai colocar limitações para ele. E aí, Tony, o que você me diz disso aí, cara? Essa questão que a gente está falando, dessa ideia, sabe, de agendas aí, de propostas, de valores que mudam o tempo inteiro e, de repente, vem aí com esse processo de um estabelecimento de um condicionamento cultural e sempre distante, né, do princípio da palavra. A gente tem visto essas adaptações, né? As pessoas, como disse o pastor Zayt, né? Pessoas que vivem para si, e como a palavra fala, né? O Deus deles é o seu próprio ventre, né? O seu desejo. Então, nessa tentativa de amenizar a culpa diante de Deus, eles procuram ter certa comunhão com Deus, mas falando assim, não, mas eu tenho essa minha comunhão com Deus dentro dos meus valores. Eu não abro mão, então, dos meus valores, eu não abro mão daquilo que eu necessito, daquilo que eu julgo por correto, ainda que a Bíblia me confronte. Então, eles fazem essa readaptação da leitura bíblica, né? Então, vem com aqueles conceitos, mas a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, era outra cultura, era um outro povo, hoje nós estamos evoluídos, é uma sociedade moderna, então a gente tem que fazer uma releitura da Bíblia, né? Mas isso acontece justamente por quê? Porque são pessoas que querem viver para si. Elas querem viver para si, mas querem ter a sua consciência amenizada em relação ao pecado. Então elas querem ter comunhão com Deus, mas elas querem ainda falar, não, desses aspectos aqui eu não abro mão. Só para deixar claro, né, respondendo a pergunta do subtema desse vídeo, né, esse vídeo de toda a temporada. A Bíblia consegue se comunicar com a realidade contemporânea que estamos? Sim, com certeza. E por que ela faz isso? Porque aquele a quem
motivou a escrita, supervisionou a escrita e operou ali para que todos os processos de inspiração e de revelação se mantivessem resguardados para garantir a legitimidade, né, divina da Escritura, que quem fez tudo isso foi Deus. Esse Deus, ele é eterno. Esse Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, criador de todas as coisas. Não há novidade para esse Deus, não há algo com que ele venha se surpreender, né? Então, a atualidade da Bíblia é que, para nós, o amanhã ainda é uma incógnita. Ninguém sabe o que vai ser o dia de amanhã, mas para Deus não é. Então, o que pode estar oculto, né, deste Deus? Absolutamente nada. Nada está aquém da percepção dele. Então, é por isso que a Bíblia se comunica em qualquer estação, em qualquer momento da história, da humanidade, de um povo, de culturas e qualquer coisa, porque a sua orientação não é humana, não é natural, ok? Então, assim, isso é muito importante porque o objetivo dessa ideia progressista cristã, porque infelizmente o que a gente tem hoje pessoas que autodenominam-se cristãs, mas defendem uma agenda progressista, defendem uma agenda com ideias progressistas. E onde é que eles encontram toda uma estrutura de fundamentos que refuta na jugular, na raiz, todas as suas pautas? Na Bíblia. Então, a crise dessa galera que se levanta para poder desqualificar a Bíblia é porque é apenas ela, é a palavra de Deus, o único fundamento, a única coluna que vai combater toda essa proposta, toda a ideia, toda a construção dessa ideia progressista, de uma proposta liberal de discernimento de vida, de comportamento, de relacionamento, de vivências. Então, como ideias são apenas ideias, eu tenho as minhas, você tem as suas, pastor Zait tem as dele, e assim sucessivamente, e ideias são ideias. Agora, o que é além do campo das ideias? O que é fundamento? O que é aquilo que está estruturado e está ali firme, sólido e traz e ecoa por toda a eternidade? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que eles têm tanta luta e dificuldade, ou melhor, por isso eles se empenham tanto em descaracterizar isso. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não é sagrada. Não é? A Bíblia foi igual nós tivemos há tempos atrás aí o jovem criador de heresias aí, o Vitor Azevedo, colocando que a Bíblia ela foi colocada em uma posição que ela não deveria estar, quase como um ser da Trindade, né? Numa posição quando ele vai falar aquele monte de traquinagem lá que ele fala, um monte de bobajaiada que ele fala sobre a Bíblia. Então, por que esse intuito de falar, não, ali a Bíblia é um livro importante, legal, temos que estudá-lo, mas ela é incompleta. Ela ainda precisa, ela não consegue, ela não contempla todas as realidades. Ou se contempla, não contempla de uma maneira que seja de acordo com o meu pensamento. Então, a luta dessa galera é tentar rebaixar a Bíblia, diminuí-la a seu nível de autoridade, de definição de conduta e comportamento vindos de Deus, para que então a agenda progressista deles passe. Você concorda com isso, pastor Tony? O que você me diz aí? Sim. É por aí ou eu estou ficando doido? Não, é por aí mesmo. A questão do confronto da palavra de Deus. A palavra por si só, ela confronta as nossas vidas, né? Então, para eu amenizar esse confronto, eu vou procurar então fazer algumas releituras, vou tentar rebaixar a autoridade da palavra, para que, de alguma forma, eu encaixe aquilo que eu
não consigo largar, ou aquilo que eu acredito, ou aquilo que me traz benefício, indo de encontro à realidade do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo lá em Filipenses, eu até estava pedindo para Jesus Jesus é minha esposa, tá, irmãos? A G. A G. Fala, G, Ali nos bastidores, né? Intercedendo aí, G. Lê esse texto para mim, que ele é interessante. Quando o apóstolo Paulo ele dá um currículo dele mesmo, né? Se alguém confia na carne, eu muito mais. Então ele vai falar aqui, Filipenses 3, a partir do 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele dá um currículo dele de um comportamento judaico, de uma rigidez dentro do judaísmo, mas quando ele se converte a Cristo, ele fala, mas o que para mim era lucro, eu considerei por perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo mostra aqui? Ele fala assim, eu tinha uma cultura, eu tinha um comportamento, eu tinha as minhas convicções, mas quando eu tive um encontro com Cristo, eu tive que perder isso tudo e não trazer nenhuma bagagem. Por quê? Porque se eu trago alguma bagagem, eu perco a oportunidade de conhecer a Cristo do jeito que ele é. Então ele tinha essa preocupação de falar assim, o que você tinha lá para trás, quando você encontra Cristo, aí ele continua o texto, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, se eu era judeu, se eu tinha um comportamento judaico, eu deixo isso para trás. É uma nova realidade. Se eu vim de outra origem, se eu tenho um comportamento social, se eu defendo uma causa social, eu me encontrei com Cristo, mudou. Daqui para frente, é uma outra realidade. E eu não posso trazer mais nada junto comigo. Por quê? Porque agora eu vou viver uma cultura cristã baseado no que a palavra de Deus me diz. Né? O que a gente vê acontecendo não é isso. As pessoas trazem o seu comportamento, trazem a sua cultura e falam, vamos fazer uma adaptação na Bíblia, vamos ver um texto que se encaixa vamos com essa ressignificar. realidade. Isso. É isso mesmo. E aí, pastor Zaid? Eu vejo que essas pessoas tentam adequar mesmo, né, a sua vida pecaminosa, sabe, a uma realidade dentro da palavra de Deus, e duas coisas que não coadunam, né, não caminham juntas de maneira nenhuma, mas as pessoas, não sei se é um medo de fazer uma decisão de direto para o mundo, né, e decidir, não, eu vou desviar, porque antigamente as pessoas desviavam, hoje parece que as pessoas não querem se desviar mais, elas querem ficar dentro da igreja e adaptar sua vida. Então eu vejo que essa é a realidade que nós estamos enfrentando hoje, né? As pessoas ficam em cima do muro mesmo, não se decidem. É assustador, né? Então, se uma coisa a gente tem que deixar bem efetivado nesse vídeo a Bíblia se comunica, sim, com toda a autoridade, com toda a atualidade, com toda a contemplação, inclusão, tá? Em todas as eras, com todas as culturas, nações, povos, tribos, línguas, ela se comunica. Agora, o que ela comunica? Ela comunica a vontade de Deus. Ela comunica o caminho do Senhor, tá? E ela comunica, e ela faz essa comunicação está extremamente clara, aplicável, funcional para qualquer era, tempo e modo de vida, de pessoa, de lugar, não importa. Agora, o que não muda é a resistência do homem carnal em querer se submeter e se sujeitar
a essa palavra, certo? Isso também não muda. E por essa razão, é aquilo que a gente tem falado e defendido aqui. O problema não é que ela não se comunica, ela se comunica. O problema é que as pessoas, quando ouvem essa comunicação, não querem aceitar. Não querem se submeter. Então, o que estão fazendo? Nós vamos criar uma fé cristã sem Bíblia. Pronto. Né? E a gente continua esse papo. Não sai daí não. Nós estamos só no começo da temporada. Ainda tem muito papo por aí. Eu, pastor Zaid, pastor Tony. O papo tá bom. Fica com a gente. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.